Olá, queridos. Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Estamos nós aqui outra vez para darmos continuidade ao nosso trabalho de entender o propósito de Deus para nós. Nessas últimas aulas, nós temos falado e temos entendido que cada homem, cada mulher, cada pessoa no seu tempo foi designado para a sua geração para causar impacto. E nós falamos muito, principalmente na última aula, de que a credibilidade já não está mais no nome, no título, mas está em cada um de nós. Pessoas às vezes não vão acreditar no título de alguém, não vão gostar da religião, mas vão gostar de você. Vão ter simpatia, credibilidade. Você gera credibilidade para alguém. Sua postura faz com que as pessoas elas conheçam a Cristo e queiram Cristo. Sua postura faz com que a credibilidade do evangelho seja resgatada, porque o escândalo e às vezes a postura de pessoas de mau caráter e mal intencionadas tem causado, infelizmente, impacto negativo para que as pessoas não queiram seguir o evangelho ou alguém. Por isso, o evangelho ele é para todos. É a influência que nós causamos e tudo aquilo que nós, de alguma forma, recebemos de Cristo como missão. Se a credibilidade, então, vem da postura de cada cristão, significa que Deus espera de cada um de nós esse sacerdócio real que foi colocado sobre nós. Nós somos embaixadores, ou seja, representantes desse Cristo, onde a gente está, na escola onde a gente estuda, no trabalho, na função que a gente exerce, na casa onde a gente está, e não quando a gente vai no prédio da igreja, que a gente chama de igreja, e parece que quando a gente dá o nome na igreja, lá na igreja, lá na igreja, nós estamos terceirizando uma responsabilidade que é de todos nós. E é o que Deus espera de nós. Aí entra o propósito. Aí entra nosso propósito. Se eu sou engenheiro, eu, na realidade, sou um missionário disfarçado de engenheiro, mas um representante de Deus. Se eu sou um médico da mesma forma, se eu sou um gari na rua da mesma forma, ou seja, é estilo de vida representar Cristo. No caráter, na postura, nem sempre vai ser falando, pregando, como a gente vê na rua ou no púlpito. Às vezes a nossa vida vai gerar credibilidade para que as pessoas possam ver Cristo em nós e aí sim a gente dá os próximos passos evangelizando as pessoas e falando das boas novas da salvação. Cada um, óbvio, carrega a sua característica, mas é necessário que a gente entenda a importância de que todos nós carregamos a obrigação de representar esse Cristo e que a credibilidade, muitas vezes, ela virá de quem está convivendo com a gente no dia a dia. Então, ser cristão é remodelar o nosso caráter para que possamos parecer com Cristo e atrair a atenção das pessoas. Muito bem. E agora, falando sobre liderança e propósito, eu quero dizer que a liderança, ela vem, e o propósito, né, claro, ela vem exatamente de nós carregarmos uma visão, de nós entendermos o porquê existimos, para quem existimos, e a forma como seremos vistos no propósito. Essa liderança, ela não é um cargo, ela é uma missão. Mas não se pode ignorar que Deus levanta líderes. Levanta líderes com uma visão e não é, e não e não é um cargo, mas uma missão. E aí, então eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da liderança, porque a importância de nós carregarmos uma visão e causarmos a influência. Bom, vamos lá. Bom, nós temos a liderança, nada mais ela é um pouquinho disso aqui, ó. Ela é uma pessoa que influencia pessoas através de um propósito. Não é uma pessoa
que simplesmente lidera o quê? Influencia pelo quê? Então tem que existir uma visão, tem que existir um propósito. Uma pessoa com pessoas sem um propósito perde sentido. Porque a Bíblia diz no Provérbios 29:18 que sem visão o povo perece. Então é necessário ter uma visão. O que move a influência de uma pessoa em pessoas é a visão, é o propósito. Não é outra coisa. Liderança é você carregar um sentido e automaticamente influenciar pessoas a entenderem aquele sentido. Um propósito, então, ele está carregado dessa missão de nós causarmos a influência em pessoas. Pessoas, um monte de pessoas com um propósito, mas sem direção, também é um problema. Também é um problema. Porque cada cabeça uma sentença, né? Não é assim que a gente gosta de dizer? E cada pessoa vai querer dar a direção que quer. Então Deus é organizado. As pessoas que querem pastoreio próprio através de internet para que ninguém mande, para que ninguém... E não tem nada a ver com mandar, tem a ver com carregar a visão e distribuir, porque Deus é organizado. Ele sempre escolheu uma pessoa e implantou a visão para que essa pessoa pudesse espalhar e influenciar pessoas através dessa visão ou desse propósito. Então, Deus, ele não coloca isso aleatório. Eu me lembrei porque quando o povo começou a falar assim, manda Deus falar com a gente, quando foi falar, quase morre todo mundo. Deus falou assim, não, deixa ele falar com Moisés para que Moisés fale com a gente. Porque às vezes é a linguagem que a gente precisa entender e por isso que Deus estabelece liderança também e influência. Então Deus, ele tem a visão, ele é o detentor da visão. É Deus, sempre vai ser. E ele compartilha com uma pessoa. E essa pessoa, então, ela influencia pessoas através disso. Então é Deus que é o dono da visão. Às vezes a pessoa acha que está seguindo alguém, mas tem um texto interessante que diz que Josué servia a Deus servindo Moisés. Então, ou seja, para servir ao propósito de Deus, o cumprimento disso é na horizontal. A gente serve na vertical, servindo na horizontal, pessoas aqui na terra. Serve a Deus através do servir e de conduzir aqui de forma terrena. Então, Deus é que é dono da visão e que compartilha com uma pessoa e essa pessoa desenvolve pessoas. É assim. Bom, qual o fator que gera o máximo impacto numa igreja? Gente, modelo ministerial, ministério pastoral, não, gente, é desenvolvendo pessoas, desenvolvendo liderança, fazendo com que cada um de vocês entenda que existe uma influência, uma liderança em cada um de nós. Existe algo que Deus vai nos confiar. Então, ele deposita na igreja a visão através de um líder para influenciar pessoas, para essas pessoas serem desenvolvidas nesse modelo de liderança, nesse modelo de ser não por um cargo, mas por uma postura onde eles estiverem na escola, trabalhando, em casa, no convívio com os filhos, no convívio com o cônjuge e por aí vai. Bom, nós sabemos que a liderança exercida por Jesus, a liderança exercida por Jesus, ela foi aquilo que a gente chama de liderança servidora. Todos nós temos a liderança como um modelo de alguém que é diferente e todo mundo segue fazendo o que ele faz. Um modelo de cargo, de destaque, de ser melhor, de ser superior. Só que a liderança é uma coisa tão espetacular, porque ela foi ensinada por Jesus, porque no modelo que a gente conhece do mundo, ele é isso, ele é uma posição, ele é um cargo, ele é uma autoridade, um poder, mas às vezes não é o modelo que Cristo ensinou. E o modelo que Cristo ensinou é o seguinte: você quer ser o maior? Sirva o menor. Quer ser o maior? Sirva o menor. O grande ensinamento de Jesus Cristo, na sua influência com seus discípulos,
foi como ele era, na condição de servo. E ele diz o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Essa vida, ela é passageira. Essa vida, se você viver 180 anos, se você viver 200 anos, vai passar. Ou seja, ela será só uma fração do que a gente chama de eternidade. E o que ele diz é o seguinte: se você perder a sua vida por amor a mim, é aí que você vai ganhar. Ou seja, se você viver 100, 200 anos, mas dedicar ao propósito servidor, aí você vai estar ganhando a eternidade. O que é eternidade? Com uma gota do tempo, que pode ser representada por 30 anos ou por 200 anos. Então, quando eu entendo de dedicar a esse propósito, eu tenho prazer em servir. O que ele está dizendo é o seguinte: essa vida que a gente tem, perecível, nós moramos num corpo que é perecível e que é mortal. Se a gente mora nesse corpo, então nós temos uma data de validade. Nessa data de validade, ele está o seguinte: dedique esse tempo em entender, seguir e servir a esse propósito, porque ele será trocado pela eternidade. Então, de que forma que nós vivemos nessa terra? É para eu conseguir o cargo que eu quero, o cargo, né? Ou seja, a profissão, o carro, a casa, seja lá. Não tem nada disso. Eu vivi a vida inteira na pobreza, sempre de aluguel. É indiferente. Por isso que essa vida, ela tem um sentido, propósito de existir, tem uma finalidade de pegar o que a gente tem como vida e, entre aspas, perder por amor a Cristo, entregar a Cristo. Como engenheiro, mas viver como um cristão e sermos testemunhas. Deus leva você, independente da profissão, independente do cargo, da posição social, da vida financeira que você tem, todos, na individualidade, vamos ter acesso único a pessoas que eu não vou ter. Cada um de vocês vão ter pessoas que é do seu convívio, que é da sua credibilidade. Então, se eu entendo isso, seja onde eu for, eu começo a entender que eu estou para servir. E esse é a grande dádiva de Deus para as nossas vidas, o presente que ele nos dá de poder servir a humanidade enquanto estamos aqui, de poder estar realmente na condição de levar o propósito para que mais pessoas ganhem o céu e tenham a eternidade com Cristo e não no inferno. Então, é muito interessante, é muito importante essa preciosidade que foi deixada por Deus para as nossas vidas. A liderança servidora, ou seja, todos nós exercemos essa liderança, entre aspas, que eu torno a dizer que, em primeiro lugar, não está vinculado a um cargo, mas a uma missão. E Deus sempre vai escolher um homem para entregar a missão, para influenciar pessoas. Então, você é a influência onde você está. Você é a representação de Cristo onde você está. Por isso que eu digo que não tem problema você prosperar, não tem problema eu, por exemplo, sou formado, tenho graduação, tenho pós-graduação, amo estudar, mas não mas está ou adquirir algum conhecimento é por uma causa, estar em algum lugar é por uma causa, estar diante de pessoas que confiam em nós é por uma causa. Tudo existe um propósito e nós precisamos sempre perguntar qual o propósito de eu estar aqui. O que o senhor quer que eu faça? Às vezes é passar pela humilhação e sair calado para que alguém diga: nossa, eu me lembro do fulano, ele passou por isso aqui e tal. E às vezes é se posicionar de um outro. Nossos posicionamentos pregam, nosso caráter prega, tudo que a gente faz ensina. Então, a liderança servidora que Cristo exerceu, ele diz para os discípulos assim: se eu fiz isso, poxa, eu só peço que vocês repitam e façam isso também. Se vocês me amam, se vocês são meus servos, se vocês são meus discípulos, se vocês são filhos de Deus, vocês têm que fazer o que ele está ordenando. Vocês têm que fazer o que eu estou te pedindo. Olha que fantástico. Ele está dizendo, condicionando que a forma dele nos ver como filho, como servos, como discípulos,
é a gente repetir o padrão dele. E ele disse, olha, eu perdi a minha vida entregando pela humanidade para resgatar a humanidade, para que ela tenha a chance, ou seja, eu e você tenhamos a chance de viver a vida eterna. Então, nós não podemos desperdiçar esse nosso compromisso, isso que Deus faz com a gente. Então, a liderança servidora é isso. Na próxima etapa, nós vamos dar continuidade a isso, falando ainda sobre a liderança, paradigmas que precisam ser quebrados e tantos outros modelos e coisas que eu sei que Deus tem para nós. Até a próxima aula, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Entenda, propósito é maior do que uma realização pessoal. Propósito de Deus, por mais que Ele tenha prazer em nos abençoar, por mais que Ele realize os desejos do nosso coração, nós precisamos entender que a vida não é só sobre você, mas é sobre nós. Existe um propósito maior do que só uma realização pessoal. Por isso, eu e você precisamos nos perguntar: por que eu existo? Quem eu sou? E qual o impacto que eu causo, né, nessa terra para a vida de alguém? E às vezes você vai dizer assim, eu não faço nada, eu não sou... mas pelo contrário, às vezes na sua simplicidade você já tem ganhado a simpatia de pessoas a conhecerem a Cristo. E para viver a vida de Cristo é um desafio, porque no reino de Deus ele nos ensina coisas muito diferentes desse reino. Esse reino, por exemplo, se alguém fizer algo com você, espere a primeira oportunidade para fazer o dobro contra essa pessoa. Alimenta a vingança, alimenta a raiva, alimenta, às vezes, a facção, para que outras pessoas tenham raiva do outro também. O reino de Deus perdoe, para que você também seja perdoado. Ande mais uma légua com aquele que, às vezes, você já estava sem paciência. Então, o reino de Deus, ele ensina padrões diferentes. Por isso, Jesus disse na oração, vem a nós o teu reino. Vem a nós o quê? Um modelo de reino, uma forma de viver. E assim que nós devemos seguir a nossa jornada, aprendendo com Cristo, confrontando nossos comportamentos, confrontando o nosso caráter para sermos modelados e parecidos com Cristo e as pessoas possam ver um modelo diferente de vida na condução. E onde a gente vai mostrar isso? É no dia a dia. Então não adianta a gente falar assim, no meu trabalho lá, o povo é muito idólatra, eu tenho que sair de lá. Não, é lá que Deus me plantou, é lá que eu vou fazer a diferença. Talvez Deus tenha planos de te deixar um tempo, mas te levar e te honrar mais para frente, te abençoar, mas a gente deve entender o porquê estamos em algum lugar com alguém. Precisa ser para causar algum tipo de ensinamento, impacto, seja para eles ou seja para nós, né? Porque não é só sobre nós ensinarmos algo para alguém, mas também de aprendermos uns com os outros. Bora servir? Coloque isso no seu coração, porque isso é modelo de vida. Isso não é cargo, isso não é peso, isso é estilo, é forma de ser. Que Deus te abençoe e até a próxima.